Vivemos conectados o tempo todo, mas será que ainda pensamos por conta própria? Neste documentário, vamos explorar como a filosofia ajuda a compreender a internet e como a internet, por sua vez, transforma o nosso modo de pensar. Nunca tivemos tanto acesso à informação quanto agora. Em poucos segundos, a internet nos dá respostas para tudo, como nos vestir, como agir, no que acreditar. Mas será que realmente estamos sendo informados ou influenciados? A promessa da internet era libertar o conhecimento e democratizar o saber. Só que no meio de tanto conteúdo novo, o que mais cresce é a dúvida. Estamos aprendendo ou só repetindo o que vemos? E aí, o que você me diz? A filosofia, que sempre nasceu do espanto e da dúvida, agora enfrenta uma era de respostas rápidas. Como pensar com profundidade quando tudo aparenta acontecer em 15 segundos? Vivemos em uma sociedade que confunde acesso à informação com conhecimento, mas a diferença é bem simples. A informação é o dado solto, o conteúdo bruto, e conhecimento é aquilo que conseguimos construir a partir disso. Mas essa construção exige tempo, análise e principalmente senso crítico. A discussão está aberta. A tecnologia pode mesmo melhorar o ensino? Como evitar que crianças e adolescentes fiquem viciados em telas? E é justamente aí que a filosofia entra. Desde Sócrates, pensar filosoficamente significa duvidar do que é óbvio, questionar o que é dito e principalmente buscar coerência no meio do caos. Porém, hoje o caos é digital. É o feito infinito, as bolhas de opinião e os algoritmos decidindo o que a gente vê. Na internet, o conhecimento virou produto rápido. As pessoas compartilham ideias complexas em frases curtas e vídeos de 1 minuto. O problema é que a filosofia não cabe em legendas. O pensamento exige silêncio e também pausa. E quando a gente vive conectado o tempo todo, o silêncio, que também podemos chamar de tédio, vira um incômodo. É como se o vazio entre uma notificação e outra nos obrigasse sempre a procurar um próximo estímulo, mas sem pausa. E onde não há pausa, onde não há reflexão, não há pensamento crítico. E é nesse contexto que surgem fenômenos como o viés de confirmação. As redes sociais criam uma bolha que só reforça aquilo que já acreditamos. O algoritmo entende do que você gosta e passa a recomendar mais do mesmo. Então a internet passa a não ser uma janela para o mundo, mas sim um espelho. E esse espelho não mostra a realidade, ele mostra uma versão confortável dela. Por isso o pensamento filosófico é tão necessário, porque ele quebra esse espelho e faz a gente enxergar aquilo que a gente não quer ver. A educação, principalmente depois do ensino remoto, percebeu isso na prática. Até porque aprender à distância é muito mais que ver vídeos e PDFs na internet. É aprender a verificar, a filtrar e a duvidar. Até porque a informação solta é apenas ruído. E é no meio disso tudo que surge a inteligência artificial. Ela escreve textos, cria imagens e até faz o que estamos fazendo agora, produzir conteúdo. Mas será que a IA realmente pensa ou ela apenas repete o que foi programada a dizer? Essa é uma pergunta extremamente filosófica. A inteligência humana nasce do erro, da dúvida e das emoções. Já a inteligência artificial nasce dos dados. Então, quando a IA parece pensar, talvez ela esteja apenas refletindo o nosso modo automático de agir. Para entender como esses desafios chegam na educação, conversamos com quem vive isso todos os dias. Meu nome é Paulo César de Holanda Santos, eu sou graduado em Ciências Sociais, especialista em Ciências Sociais Humanas Aplicadas no mundo do trabalho, mestre em Antropologia Social, tenho cursos de formação de ensino em Filosofia, Sociologia, né? O tema que vocês estão propondo aqui para a gente conversar é um tema que é muito interessante, eu acho que é um tema que acaba sendo uma das dores dos professores, né? Essa relação entre internet e educação. Curiosamente, eu consumindo alguns conteúdos sobre isso, teve um conceito que me chamou muito a atenção, que para mim ele se relaciona diretamente com essa situação da internet e da educação, que é o conceito de sedentarismo cognitivo. O chamado sedentarismo cognitivo é a redução crônica do esforço mental causada pela falta do exercício cerebral, como a leitura, resolução de problemas e aprendizado de novas habilidades. Esse é um problema causado principalmente pela dependência excessiva da tecnologia e da inteligência artificial, que podem enfraquecer a memória, o raciocínio crítico e a criatividade, representando um risco enorme para a saúde cognitiva a longo prazo.
né? Que eu acredito muito que essa relação da internet com o ambiente escolar está produzindo um grupo de pessoas que vai por esse caminho. Vamos pensar numa criança e num adolescente que está se formando e que até então a internet para essa pessoa é um espaço muito mais de lazer do que qualquer outra coisa, né? É um espaço em que ela está lá assistindo os vídeos dela, jogando, e quando ela vem para a sala de aula, até entender que a internet ela não é só esse espaço de lazer, né? É um espaço de estudo, um espaço de pesquisa. Leva um certo tempo até entender como vai utilizar isso como espaço de estudo, como vai utilizar isso como espaço de pesquisa. Eu acredito muito que a inteligência artificial, ela, em alguns casos, ela acaba sendo um desserviço para os estudantes, né? Pensando nesse conceito que eu falei, do sedentarismo cognitivo. Eu acredito que o uso da internet em excesso tem atrapalhado não só as crianças, os jovens, mas toda uma sociedade no ato de pensar mesmo, né? De reflexão, de raciocinar. Eu acho que as pessoas estão ficando muito acomodadas, né, com a facilidade da inteligência artificial. Eu conheço jovens que usam a inteligência artificial, por exemplo, para organizar roteiros de estudo. Qual assunto que eu preciso pesquisar, mas não é necessariamente pegar a resposta, pegar conteúdo pronto, que eu acho que é o que a grande maioria faz, né? Como professor eu percebo muito isso. Então, assim, tem um lado muito positivo. Ela sendo, a inteligência artificial sendo utilizada com inteligência, né? Ela traz muitos benefícios. É até um recurso que eu, como professor, utilizo muito para otimizar meu tempo, né? De pesquisa, de sugestões, de informações, de práticas que eu posso realizar. Nem sempre o estudante ele sabe o que perguntar ou como perguntar para a IA, por exemplo. E dependendo de como ele faz o que a galera fala, o prompt, né, o que está sendo pedido, pode vir algo que não está realmente relacionado com o conteúdo que ele precisa. Dos alunos que eu percebo que utilizam, ontem mesmo eu tive uma situação aqui de um material que os alunos estão preparando e uma aluna me questionou o uso da IA para preparar esse material. Eu perguntei, depende. E eu falei, depende. Como é que você está utilizando? E aí foi uma construção bem interessante. Ela deu exemplo assim, não, professor, eu tenho uma ideia específica, só que eu acabo tendo uma dificuldade de expressar essa ideia. E aí eu jogo na IA formas, de fato, de eu materializar essa minha ideia. Mas a ideia é minha. Eu pergunto, como eu posso fazer tal situação? A gente consegue identificar dos alunos que utilizam, de fato, de maneira propositiva, de maneira construtiva, que eles não ficam só nela, né? Eles buscam os professores para tirar dúvida, inclusive do que a inteligência artificial traz, para ver se é suficiente, se está adequado ao que eles desejam, né? Então, esse é um caminho muito positivo, né? É um caminho muito positivo. Já em contrapartida, tem alunos que eu já ouvi, já fala assim de uma substituição total mesmo, né? Como eu estava falando, desse sedentarismo, desse não querer pensar. Tem grupos de pesquisa, grupos de estudo. Eu consigo ver que essa geração agora, os meninos de 14, 15, 16 anos, eles estão se afastando muito, por exemplo, do hábito da leitura, né? Muito por causa dessa facilidade das IAs, né? De já trazer tudo muito pronto, né? Muito próximo ali do que eles querem. O aprendizado é uma construção. A gente tem, hoje, como professor, eu vivo uma dinâmica que os alunos eles pensam muito no resultado, né? Não pensam no processo de construção do resultado. E aí eles usam muito a IA pensando nisso, no resultado. Fazer uma atividade que vale ponto. Como eu consigo fazer essa atividade de uma forma mais tranquila para conseguir essa pontuação? E não necessariamente de sentar, de buscar um material e tentar aprender sobre aquilo. Não dá para ter só o resultado de algo, né? Tem que entender o processo. E eu vejo que muitos estão sendo prejudicados por causa disso, que não estão preocupados com o processo do ensino e aprendizagem, sim passar de ano, atingir a pontuação ali, né? A gente tem que verificar os fatos, né? Tem que entender de fato o que é que está acontecendo, tem que pesquisar. A gente tem que ter mais ainda nos dias de hoje muito cuidado com as fontes que estão nas redes sociais, né? E aí é algo que eu provoco muito os meus estudantes, né? Quando eu pergunto qual foi a fonte dessa informação, se tem uma coisa que ficou do contexto que a gente viveu de pandemia importante, eu acho que foi essa intensificação de checar os fatos, né? De checar as informações, para não cair, né,
nesse caminho das desinformações, das fake news, né? O que a gente vive hoje, por exemplo, da pós-verdade, né? Que as pessoas tentam ali, escolhem uma narrativa, um roteiro, né? E tentam definir ele como verdadeiro. Tem um sociólogo português, que é o Boaventura de Souza Santos, que ele fala que a gente está vivendo uma era dos tsunamis de informação, né? É muita informação, é tanta água, mas não é água potável, é água de tsunami, né? E essa água está acabando com as informações potáveis, com a água potável que a gente tem. A epistemologia diz-me que não há conhecimento pronto e que eu tenho que aprender no mesmo processo em que posso ensinar alguma coisa, porque se de outra maneira nada acontecerá. Eu acho que a grande discussão que a gente pode puxar para o campo da filosofia é nesse sentido, né? Como é que esses veículos é até algo que eu estimulo muito os meus estudantes. Eu sempre falo assim, pessoal, eu sei que vocês estão nas redes sociais de uma forma ou de outra, mas, por favor, sigam portais de notícia, os mais diferentes, não tentem buscar ali, diversificar as fontes de informações de vocês, né? Para que você chegue a uma conclusão. Por isso que eu acredito que a gente tem que forçar, tem que, como a Bruna pontuou, sentar, conversar com quem pensa diferente da gente. Eu acredito que isso é um ganho para os dois lados, né? Para as duas partes. E a gente, de fato, tem perdido isso, né? Enquanto coletividade, né? O efeito manada e o viés de confirmação não são apenas comportamentos psicológicos, são sintomas de uma sociedade que trocou o pensamento pelo compartilhamento. E no meio desse turbilhão surge o viés de normalidade, que é a tendência de achar que está tudo bem, mesmo quando o caos é evidente. Dito isso, a enxurrada de informação faz com que nada mais nos espante, tudo pareça normal até o absurdo. A internet é um espelho da humanidade. Ela é rápida, impulsiva, curiosa, mas também distraída. E a filosofia tenta nos lembrar do essencial, que pensar, antes de tudo, é resistir. A internet nos conecta com o mundo inteiro, mas também nos afasta de nós mesmos. E a filosofia continua sendo um convite à pausa, a olhar para dentro e pensar por conta própria. Entre a pressa do clique e a profundidade do pensamento, existe uma escolha. A internet pode servir de ferramenta tanto de alienação quanto de libertação. Mas e você? Está usando a internet para pensar ou apenas para não pensar?